essa segunda aula do meu minicurso do zero ao primeiro jogo. Agora a gente vai tratar do sistema de jogo. Olha só, para tudo existe uma lógica, do zero ao primeiro jogo. É o que a gente está aprendendo aqui agora. A gente está vendo que se a gente quer mostrar para o nosso personagem quantas vidas ele tem, a gente tem que programar isso. A gente precisa retornar as vidas do personagem para quem? Para o HUD. O HUD vai ver essa variável que foi retornada, esse valor retornado, e vai mostrar na tela. Se você tem um personagem que tem armadura, que tem escudo, que tem espada, e todos eles compartilham pontos de status, você precisa entregar esses pontos de status para o seu jogador de uma maneira correta. Você precisa somar esses pontos. Então tudo é feito do zero. Existe uma lógica. Mas essa lógica é você que faz. O jogo não é o que você realmente pensa. Isso aqui é muito legal. É bem engraçado também da gente pensar isso. Por quê? Porque o desenvolvedor, eu gosto muito de fazer essa analogia, que o desenvolvedor ele é um grande ilusionista. Ele trabalha com ilusionismo. Por quê? Porque ele está fazendo uma coisa que os seus usuários nunca imaginavam que isso seria feito. Por exemplo, eu estava conversando com alguns amigos e eles disseram que aquele sistema de partícula daquela fumaça do Battlefield era muito perfeito e que os desenvolvedores demoraram talvez meses para fazer aquelas partículas. Porém, não é dessa forma que realmente acontece. Às vezes os sistemas de partícula são coisas mais simples de serem feitas. O que a gente precisa mesmo são de boas imagens de alta qualidade ali para a gente poder fazer um sistema de partículas legal. E não necessariamente foi uma coisa complexa. Outra coisa também é quando a gente percebe que as pessoas ficam muito também impressionadas com a iluminação dos cenários e os efeitos de pós-processamento. Que quando a gente aprende direitinho mesmo, são coisas bem rápidas a gente poder implementar nos nossos jogos. E por último, vou dar o exemplo aqui do jogo Flappy Bird. Muitas pessoas também acreditam que o passarinho que se move e não os obstáculos. E você, o que você acha? Você acha que é o obstáculo que se move ou é o passarinho? O background, ele está estático ou ele está se movendo? Então existem técnicas. Essas técnicas são feitas simplesmente para performance. Então o desenvolvedor precisa saber que existem computadores potentes, mas também que existem computadores que não têm um hardware muito bom. Então ele precisa fazer o ilusionismo para que ele consiga entregar o mesmo nível de detalhes, a mesma perfeição para qualquer tipo de máquina que vai rodar aquele jogo. Então para isso ele precisa fazer coisas que as pessoas nunca pensariam que teriam sido feitas ali naquele jogo. Então desbloqueie a sua mente vendo tutoriais. A melhor forma de você realmente comprovar se aquela sua teoria é correta sobre o desenvolvimento de alguma coisa é você vendo tutorial de alguma pessoa desenvolvendo aquilo. Dificuldade de jogar um jogo é diferente da complexidade de se desenvolver o jogo. Aqui é uma coisa muito interessante. O jogo mais difícil do mundo, aquele jogo da bolinha, daquela musiquinha que fica tocando toda hora. Aquele jogo mais difícil do mundo, ele tem acho que 34 fases, se eu não me engano. E muitas pessoas acham esse jogo muito difícil de verdade. E ele realmente é difícil. Só que, será que ele foi complexo de ser construído? Então, não necessariamente a complexidade está ligada à dificuldade do jogo. E, por exemplo, o Dark Souls, que é um jogo muito difícil para o jogador. Mas será que ele foi realmente um jogo muito complexo de ser desenvolvido? Eu não sei. Adquira a habilidade de desconstruir jogo. Isso aqui é uma habilidade muito importante. Se você consegue desconstruir jogos, você vai saber como eles foram feitos. Ou pelo menos você vai conseguir ter um caminho para poder entender qual foi o pensamento do desenvolvedor. Então a gente vai desconstruir aqui o jogo Flappy Bird. Como a gente desconstrói um jogo? A gente precisa fazer questionamentos. Isso aqui é uma parte importantíssima, que é uma habilidade que poucos desenvolvedores têm. Como é que a gente faz um questionamento sobre um jogo? Primeiro, você quer saber como ele foi feito. Então, a primeira coisa que a gente tem que questionar é o seguinte: o que mais importante está para você ali na tela de jogo? Normalmente é o personagem, então a gente começa por ele. Olha só, eu controlo o quê? Um personagem, um passarinho, que está situado em que lugar? Em um cenário. No cenário,
O que compõe esse cenário? Obstáculos. O que esse passarinho faz nesse cenário? Ele ganha um impulso. Ele voa, mas ele ganha um impulso de baixo para cima, tudo bem? Então, ele voa. Por que ele faz isso? Qual é a função? Para que ele não colida, né? Para que ele não morra, tudo bem? Agora a gente vai desconstruir um jogo na visão do desenvolvedor, que é uma visão bem mais técnica. Então vamos lá. O que você controla? Um personagem que sofre influência da gravidade e sempre está caindo. Então beleza. Então esse personagem aí, ele sempre realmente está caindo na vertical. Que está situado onde? Em um cenário que fica se repetindo. Então tem várias formas da gente fazer um cenário se repetir. No cenário existem obstáculos randomizados que se movimentam contra a direção do jogador. Então a gente consegue entender que houveram ali vários processos para que esse jogo pudesse acontecer. O que o passarinho faz? Ele ganha um impulso na vertical. Depois que você consegue entender esses passos, fica muito mais fácil de você desenvolver, recriar esse jogo. Por quê? Para não colidir com os obstáculos do cenário. Então eu sei que os obstáculos têm colisores. Eles são blocos físicos que se o personagem colidir, fim de jogo. Aqui nós temos, olha só, os componentes, no caso, o que foi de fato alterado para que esse jogo pudesse acontecer. Olha só, no caso do passarinho, nós temos a gravidade, que vai influenciar o impulso, que vai trazer ele para cima, e nós temos a colisão. Se ele colidir com um objeto do cenário, o jogo termina. É basicamente isso. Nós temos agora o background, o cenário, né, a parte de trás. Ele está sempre repetindo, é uma imagem que se repete, é um loop. E nós temos também os colisores, né, os obstáculos. Esses obstáculos são randomizados. Então nós temos um obstáculo que às vezes aparece na parte de baixo, às vezes na parte de cima. Eles se movimentam, cada um se movimenta contra a direção do nosso personagem. E eles também possuem colisão, a mesma coisa que o jogador. Então a gente precisa ficar preocupado com isso. A gente vai dividir esse jogo nesses 3 blocos e quando a gente conseguir construir esses 3 blocos independentes, nós temos um jogo. Então se você gostou dessa segunda aula, que agora a gente está começando a entrar já no game dev mesmo, assim, de verdade, agora eu peço que você desconstrua jogos, tá? Então, desconstrua jogos e anote todos no seu caderno. Por quê? Porque o maior erro do desenvolvedor, seja ele de jogos ou seja web, qualquer desenvolvedor que seja, que programe, que mexa com computador, o maior erro dele é achar que o mouse e teclado substituíram o papel e caneta. Sendo que a maior forma de fixação de aprendizado é você poder escrever e rabiscar para você conseguir esquematizar muito bem, muito melhor o que você está estudando. Então se você está gostando, dê o joinha, compartilhe essas aulas com seus amigos, aqueles que também precisam desse conhecimento agora inicial para desenvolver os seus próprios jogos. Ativa o sininho e já te espero na aula agora de gerenciadores, a terceira aula, uma aula importantíssima. Se você conseguir aprender, reter o conteúdo dessa terceira aula, você vai conseguir entender como os jogos são feitos de verdade. Então te espero já na terceira aula.